Você ouve agora pela Web Rádio JUS Arquivo Vivo, um programa da Comissão de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Pará. Entra no ar pela Web Rádio JUS o programa Arquivo Vivo, um canal de divulgação e informação sobre os trabalhos na área de gestão documental e memória do Tribunal de Justiça do Pará. No dia 14 de abril desse ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade, em sessão plenária, a instituição do Dia da Memória do Poder Judiciário. Como resultado, no dia 30 de abril foi publicada a Resolução 316, que instituiu o dia 10 de maio como Dia da Memória do Poder Judiciário. A ideia de ter uma data dedicada à memória institucional nasceu da necessidade de homenagear a história da justiça brasileira, criando condições para divulgar, preservar e fomentar ações de interação dessa história com a sociedade e seus desafios. Para falar mais sobre esse assunto, conversamos com o excelentíssimo doutor Carlos Alexandre Betcher, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor e mestre em História do Direito, membro do Comitê do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, do CNJ, e membro da Câmara Setorial de Arquivos Judiciários, do Conselho Nacional de Arquivos. O Dr. Carlos Alexandre Betcher é o mentor da ideia de criar o Dia da Memória. Olá, Dr. Betcher, muito obrigada pela sua participação. Conte pra gente o porquê da ideia de se criar o Dia da Memória do Poder Judiciário. Olá, Leiliane, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre essa importante data, que é o Dia da Memória do Poder Judiciário. Também gostaria de cumprimentar os ouvintes da Web Rádio JUS e todo o povo paraense. Bom, a ideia de criar o Dia da Memória partiu da seguinte constatação: o acervo histórico do Poder Judiciário, que é muito rico, ainda não recebe a devida atenção e valorização por parte dos próprios tribunais e também por parte da sociedade. Vou dar um exemplo. Muitos processos judiciais arquivados trazem informações importantes para a história do Brasil e podem ser fonte de várias pesquisas. Apesar dessa riqueza, existem muitos arquivos judiciais pelo Brasil afora que estão em precárias condições e sem a mínima infraestrutura, colocando em risco a própria conservação desses documentos. Então, a ideia do Dia da Memória do Poder Judiciário é dar visibilidade nacional a todo esse patrimônio cultural, que não é só da Justiça, é patrimônio cultural nacional. E doutor, partindo dessa ideia de patrimônio cultural nacional, o que essa data de 10 de maio significou na história da justiça brasileira? Essa data foi escolhida em votação num grupo chamado Memojus, que eu criei em setembro do ano passado. Atualmente, o Memojus reúne mais de 120 pessoas ligadas à área da memória dos tribunais de quase todo o Brasil. O 10 de maio faz homenagem à criação da Casa da Suplicação do Brasil, que foi um tribunal superior que funcionou no Rio de Janeiro. Quando a família real veio para o Brasil em 1808, o rei Dom João baixou um alvará, justamente em 10 de maio daquele ano, criando esse tribunal. E ele tem grande importância histórica, porque ele representa uma espécie de dependência da Justiça do Brasil em relação a Portugal. Ou seja, depois da criação da Casa da Suplicação do Brasil, os recursos de apelações e agravos não mais seguiam para Lisboa, mas sim para o Rio de Janeiro. Bom, doutor, agora que nos situamos na história, fale pra gente o que esperar dessa data. Eu espero que a criação dessa data seja o início de mudança de postura de todos os tribunais do país em relação à questão da memória. A memória é fundamental para a construção da identidade da própria justiça. A população brasileira precisa conhecer a importância do Poder Judiciário como garantidor dos direitos básicos da cidadania, como pacificador social, enfim, como um dos principais pilares da democracia. E a divulgação da história do Poder Judiciário contribui para a consolidação dessa identidade. Infelizmente, no nosso país ainda se dá pouco valor à história e à cultura. Uma data comemorativa tem também a missão de mudar esse quadro.
e despertar o interesse pelo assunto por parte de juízes, servidores e cidadãos em geral. Com ela, esperamos uma maior valorização dos documentos e processos históricos, objetos, móveis, enfim, dos bens que fazem parte do patrimônio cultural de todos os brasileiros. O objetivo dessa valorização não é apenas preservar esses bens, mas também divulgá-los para toda a sociedade e garantir o acesso à pesquisa. Realmente, essa valorização e divulgação do patrimônio do judiciário é muito importante. E doutor, para celebrar a data, há alguma recomendação por parte do Conselho Nacional de Justiça? O CNJ solicitou um plano de ação para a comemoração da data a todos os tribunais do país. A própria resolução indica várias ações de incentivo, como o resgate da história do tribunal, realização de eventos comemorativos, exposições, seminários e outras. Também prevê a realização de um encontro anual de memória, com representantes dos tribunais e participação de especialistas das áreas de história, arquivologia, museologia e biblioteconomia. Por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que, apesar dessa triste pandemia e da crise, nós temos esperança de que vamos superá-la e que conseguiremos realizar o primeiro encontro nacional de memória do Poder Judiciário em maio de 2021. Muito obrigado. E é assim, a justiça brasileira fazendo a diferença. E convidamos você, ouvinte, a acompanhar nossa programação pela Web Rádio Jus, a emissora online do Poder Judiciário do Pará. Comigo, Leiliane Rabelo. Até a próxima! Você ouviu pela Web Rádio Jus Arquivo Vivo, um programa da Comissão de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Pará.